A segunda-feira foi de muitas movimentações no noticiário do Internacional, começando pela atividade, que pelo menos para mim foi de portões abertos no CT Parque Gigante. Eu tive um contato rápido com o técnico Eduardo Cudê, ele deixou os portões abertos e tem muitas informações em relação a essa atividade que aconteceu hoje pela manhã. E o Inter se prepara para mais uma rodada com muitas mudanças no Campeonato Gaúcho. Tem atualização sobre Rocher, o jovem da base que esteve presente na atividade, tem muita coisa. E tem muito mercado de transferências também. O volante que é opção para o Internacional com a negociação por Thiago Maia tendo esfriado. O meia que está no futebol dos Emirados Árabes. Está na pauta do Internacional, pode jogar no Beira-Rio em 2024. E também a corneta do presidente Alessandro Barcelos em Renato Portaluppi, técnico do Grêmio. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jans Repórter. E nesse conteúdo a gente vai falar de tudo que aconteceu nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro, no noticiário do Internacional. Antes disso, eu peço aquela colaboração de sempre. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações para aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros sempre com o apoio e o oferecimento de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar uma free bet especial e sair brincando lá na KTO. KTO.com, onde a diversão acontece, tá certo? Bora lá, rapaziada. Eu quero começar aqui pela atividade que aconteceu hoje pela manhã no CT Parque Gigante e que, surpreendentemente, teve portões abertos. E até para contar um bastidor rápido para vocês, cheguei ao CT Parque Gigante, como sempre, 9h30 da manhã seria o treinamento, a gente veria somente o aquecimento, no máximo o início da atividade, e depois o trabalho aconteceria com portões fechados. Tava eu e a Nani Quemelo, repórter da Rádio Inferno. No fim das contas, só nós dois estivemos presentes, e o Cudê tava num alto astral absurdo. Ele veio, conversou com a gente rapidamente e até disse no final, como estão só os dois aí, eu vou abrir o treinamento, vocês podem acompanhar tudo e podem ficar ligados e podem acompanhar toda a atividade. O treinamento foi completamente com portões abertos e tem novidades importantes. Titulares no jogo do final de semana, na vitória por 3-0 contra o Ipiranga no sábado, no Beira-Rio, fizeram somente atividade física. Com bola, o treino mais forte foi realizado pelos jogadores considerados reservas. Quarta-feira o Inter volta a campo, 18h30 em Bagé, contra o Guarani de Bagé, lá no Estrela d'Alva. Inclusive estarei lá pela Rádio Bandeirantes e também aqui pelo canal Lucas Jans Repórter. Então já deixem aqui quem é de Bagé, vai pro jogo, manda tua mensagem, dá o teu salve aqui que eu vou estar aí em Bagé na quarta-feira. Bom, para esse jogo o técnico Eduardo Cudê seguirá naquela rodagem do elenco nesse início de temporada 2024 e ainda dentro do trabalho de pré-temporada do Inter, então teremos modificações na equipe titular e um indicativo importante é que depois de um domingo de folga, hoje na representação os titulares não treinaram forte, não devem, grande parte deles, começar a partida contra o Guarani de Bagé na quarta-feira no Estrela d'Alva. Algumas novidades importantes, tá? Sérgio Rocher, que está com um problema no tórax, ali na costela, ainda se recuperando da lesão que teve no ano passado, ele teve uma reincidência durante a pré-temporada, eu já falei sobre isso ontem aqui, que existe já um prazo extraoficial, ainda não confirmado pelo Inter, de 2 semanas para o seu retorno aos gramados. O Rocher correu hoje somente no gramado do CT Parque Gigante, já é uma novidade importante. A tendência é que nos próximos dias ele comece a trabalhar com bola. Ivan, seu reserva, que teve LCA, uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, passou por um processo cirúrgico. O Ivan hoje esteve pela primeira vez no CT Parque Gigante, trabalhando, obviamente, na parte interna do clube com a fisioterapia e também o departamento médico do Inter. É o primeiro dia recém de atividades, se é que dá para chamar assim, do goleiro Ivan. Igor Gomes, que se recupera de lesão muscular na coxa, também segue no departamento médico, fica de fora do jogo de quarta-feira. Matheus Dias, que está próximo de retornar aos gramados, correu também ao redor do campo, se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, foi cortado da seleção brasileira pré-olímpica, inclusive o Maurício foi titular hoje na vitória da seleção brasileira contra o Equador. O Matheus Dias não tem confirmação se ainda volta a ficar à disposição do Cudê já para esse jogo no Estrela d'Alva em Bagé contra a equipe do Guarani. O Bruno Henrique, como parte da pré-temporada também, trabalho de controle de carga e peso,
também realizou corridas ao redor do gramado do CT Parque Gigante. Teve uma outra novidade ainda na atividade. Pois é, teve mais uma, que foi Gustavo Prado, garoto do Sub-20, foi o único atleta das categorias de base do Inter, exceto os goleiros que sobem rotineiramente para trabalhar com a preparação de goleiros do Inter, com o Leonardo Martins. Tirando esses goleiros mais jovens, de jogador de linha hoje, de fato, só o Gustavo Prado retornando às atividades no CT Parque Gigante, até porque o Sub-20 do Inter estava na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, está voltando agora das férias, um mês e meio de férias. O Gustavo Prado foi chamado para integrar o elenco na atividade no CT Parque Gigante com os profissionais, tá certo? Bom, avançando para mercado de transferências, porque tem informações importantes nesta segunda-feira. Muita gente tem me perguntado e tem sido feita uma campanha nas redes sociais para que Igor Coronado, meia, que está próximo de rescindir com Al Ittihad na Arábia Saudita, onde jogou e é parceiro também do Bruno Henrique, atual volante do Internacional, ele deve se rescindir o seu contrato por lá, se não nas próximas horas, nos próximos dias. O técnico Marcelo Gajardo, multicampeão no River Plate, é o técnico do Al Ittihad lá na Arábia Saudita, já acertou que o jogador de 31 anos não será mais aproveitado pelo clube, nem foi inscrito nas competições que o Al Ittihad terá pela frente, e agora o Igor Coronado discute questões financeiras para romper esse contrato com o Al Ittihad. E o Rafael Brandino, que é empresário do Igor Coronado, e para quem não conhece, ele chegou lá no Al Ittihad em 2021, passou pelo Sharjah também nos Emirados Árabes, pelo Palermo na Itália e pelo Trapani Floriana também no futebol italiano, além de ter jogado no futebol da Suíça. Ele é natural de Londrina, no Paraná, nunca jogou no futebol brasileiro e lá no Al Ittihad estava se destacando bastante, mais de 30 assistências nas últimas temporadas jogando pelo Al Ittihad, e muitos clubes brasileiros estão de olho. E o Rafael Brandino, que é empresário que eu me referia do Igor Coronado, confirmou em entrevista para o GE que alguns clubes brasileiros de fato fizeram contato. Em conversa com algumas pessoas do Inter, me disseram que gostam desse nome, mas que não tem nada nesse momento. Me garantiram que não tinha nada em relação ao Igor Coronado, mas é importante ficar de olho. É um meia de muitas assistências, drible, velocidade. Apesar dos 31 anos, é um jogador que, nesses termos e questões de velocidade, ainda dá um caldo muito bom. E todo mundo estava acompanhando ele na Liga Saudita, que cresceu muito nos últimos anos. O Igor Coronado jogava em um dos principais clubes da Liga Saudita, que é o Al Ittihad, e estava jogando muito bem por lá, mas pelo que me garantiram no Inter, negociação em andamento não existe por esse jogador, mas muitas pessoas conhecem no clube e acham que é um ótimo jogador de fato, mas até pelas informações que a gente tem, o Inter não está procurando e nem negociando com um meia neste momento no mercado de transferências. Agora, uma procura que é certa do Inter é por um volante. A negociação pelo Thiago Maia está completamente travada, apesar de ainda não ser descartada pelo Internacional, e a gente chegou a um nome nas últimas horas. Informação que eu recebi, vi que o Rodrigo Oliveira também trouxe o Perguntinha na Rádio Gaúcha, sobre Wendel, volante de 26 anos, que surgiu no Fluminense, passou pelo Sport em Portugal e está agora no Zenit da Rússia, lá em São Petersburgo. Não preciso falar para vocês da ótima relação que o Inter tem com os russos. O presidente de lá, o Alexander Medvedev, tem uma ótima relação com o atual presidente do Inter, Alessandro Barcelos, lá da negociação do Yuri Alberto e a venda, 2 negociações, porque depois teve a ida do Yuri para o Corinthians. Isso envolveu o Internacional pela porcentagem que o Colorado ainda tinha do jogador. A negociação recente pela vinda do Robert Renan, emprestado até o final do ano, também estreitou esses laços e essa relação entre os russos do Zenit e o Internacional, e o Inter fez um contato com o Wendel, ainda em dezembro do ano passado e nesse início de 2024. O Inter fez um contato, vendo a possibilidade, conversou com o staff do atleta e com o Zenit e ouviu do clube russo que o valor seria muito alto e que eles não tinham interesse de liberar naquele momento. Porém, a vontade do jogador é deixar a Rússia neste momento. Apesar de estar sendo titular por lá, ele quer voltar para o Brasil, ficar mais próximo da família. Já está com 26 anos o volante Wendel, apesar de não ser um jogador que em idade já é mais velho, ele quer ficar no Brasil mais próximo dos familiares. E dentro disso, o Inter estudou a possibilidade, o jogador conversou com o Zenit, viu que tinha uma possibilidade de deixar a Rússia e eles acordaram, a gente não vai te vender, mas a gente pode te emprestar por um ano para o futebol brasileiro, com opção de compra, e o Inter estava interessado nisso.
Porém, surgiu naquele momento, ali agora, né? A gente ainda tá no finalzinho de janeiro, mas foi no início desse mês de janeiro, no início do ano, o Inter viu a possibilidade do Thiago Maia, que é um jogador que eu já disse aqui inúmeras vezes pra vocês que o Kudê gosta muito, e o Inter deixou o nome do Wendel em stand-by. Acontece que agora a negociação pelo Thiago Maia travou. E o Botafogo, com John Textor, está conversando com o Zenit, tem uma ótima relação também pelas informações que vem do Rio de Janeiro, com o clube russo, para tentar a contratação do Wendel. O Inter já enxerga como muito difícil essa possibilidade de negócio, tá certo? E falando sobre o Wendel, o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista bem interessante pro Duda Garbi. No assado do Duda Garbi, tava o Duda, tava o Lelê também da Rádio Atlântida, e o presidente foi questionado sobre o Wendel e ele disse que ele enxerga esse jogador como um jogador mais de segundo homem de meio de campo, quem sabe para a função do Arangues, mas disse que não é nessa posição a prioridade do Inter nesse momento, que é um baita jogador, o presidente até classificou o Wendel como craque, mas que não era o jogador para esse momento, mas ele não negou que o Inter tenha feito um contato e tenha tentado, nesse caso, a contratação do volante Wendel. E por fim, repercutiu muito uma das respostas do presidente, que até para eu contextualizar, o presidente se incomodou em determinado momento, não com a entrevista para que fique claro, mas dizendo que muito se falava no Rio Grande do Sul, se falava da família de A, da família de B, e não sabia o que estava acontecendo. Ele estava contextualizando negociações pelo Thiago Maia, a negociação frustrada pelo Fernando, e citou que o Fernando teve uma questão familiar e por isso fechou com o Vila Nova e lá em Goiânia para ficar próximo da família e não com o Inter. E ele disse que também quando o Kudê demorou na renovação, muito se falou, sendo que foi uma questão única e exclusiva particular do Kudê, familiar, para ter demorado na renovação, e eu falei sobre isso também aqui no canal. Ele disse que também muito se brincou, se falou sobre o Kudê não estar aqui na representação do Inter, e que também tinha a ver com essa questão pessoal. E aí ele deu uma corneta pro técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Ele disse o seguinte: uma coisa era se estivesse jogando futevôlei na praia. Um recado direto pro técnico do Grêmio, que a gente sabe que por vezes esteve na praia, enfim, no Rio de Janeiro, em meio a negociações de renovação contratual com o Grêmio, e acabou não estando aqui em Porto Alegre. O presidente também aproveitou para deixar essa cornetinha aí no técnico do Grêmio, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações para aqui, que eu volto pra gente falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!